Que alegria nós apresentarmos as crianças na igreja, não é verdade, irmãos? Que alegria, é uma graça da parte de Deus. Queridos, eu quero trazer o tema dessa noite, encerrando esse mês, falando como viver a realidade de uma nova criação. Como viver nessa realidade diante das situações que enfrentamos na nossa vida, no dia a dia. Mas primeiro, queridos, eu queria colocar algo de plano de fundo para nós meditarmos nesta noite, nessa realidade. Como ser essa nova criação? Como viver debaixo dessa graça de Deus sobre a nossa vida quando entregamos a nossa vida a Cristo? Confiamos a Ele o nosso coração, entregamos de todo o coração. Você talvez chegou na igreja machucado, ferido, talvez você chegou diante da igreja com situações que agora você precisa mudar a tua vida, com as coisas novas que Deus coloca no nosso coração, com as coisas que Deus coloca na nossa vida, e como enfrentar essas coisas diante do dia a dia, como viver elas, como tratar ela dentro do nosso coração, na nossa vida. Se muitas vezes, amados, o machucado traz a lembrança mais forte do que aquilo que eu tenho que viver na nova criação. E a palavra, querida, é tão poderosa quando diz assim: deixa o passado, deixa as coisas velhas, abandone elas. 2 Coríntios, se puder projetar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, traz essa realidade para nós, que é o tema do mês. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Quem é a nova criação aqui nessa noite? É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Diga glória a Deus. Queridos, você tem agora a possibilidade de viver coisas novas. Só que não é só pelo sentimento da entrega da nossa vida a Cristo. Tem que ter mudança. Viver coisa nova é você ir lá buscar o novo agora. É você cavucar algo bom. É você se aprofundar na palavra de Deus. O que é bom para a minha vida? O que é bom para a minha casa? De que maneira eu vou mudar agora? De que forma eu vou mudar? Nós precisamos tomar um pouco de conhecimento. Como foi a criação? Deus fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ele fala da nova criação. Deus criou o homem e a mulher. Deus assim fez. A palavra diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você é uma criação igual a quem? Igual a Deus. Olha que poderoso. Você tem a mesma criação de Deus. Você é tão importante para Deus porque Ele fez assim. Ele criou desta forma. Você é uma criação do Pai. Mas em Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele também demonstra para nós que eu tenho que ser uma nova criatura agora. E aí ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Você e eu precisamos entender esta palavra. Não é pelo que é ou pelo que não é. É pelo que eu sou. Eu tomo posse da palavra. Eu vivo as coisas novas de Deus. Está escrito na Bíblia, eu quero viver. Sabe quando nós apontamos aquele versículo e oramos? Eu quero viver aquele versículo. Eu quero viver e ser forte. Eu quero viver e ser corajoso. Eu quero tomar princípios na minha vida de coisas novas. Talvez o diabo lá fora trouxe tantas palavras ruins ao teu coração. Da mesma forma que Deus criou, querido, nós vivemos com pessoas que são criaturas de Deus.
mas não são renovadas pelo poder de Deus. Essas mesmas pessoas são o que ferem. Essas mesmas pessoas são aqueles que trazem notícias ruins ao nosso coração, que traz situações contra a nossa vida, e nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus renova essa criação na nossa vida. Ela traz a vida de Deus sobre nós. Paulo, Gálatas 2:20, diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha como isso é importante. Olha como você pode dizer isso. E agora ele fala assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha como isso é importante. Esse viver, aonde, querido? Na carne. Porque ele sabe que nós caminhamos neste mundo. Porque ele sabe que nós vivemos não só dentro de um templo adorando a Deus. Nós vivemos lá no trabalho, com os desafios, andando na rua, morando no nosso bairro, o vizinho que joga o lixo para frente do teu quintal, você que vê o vizinho fazendo alguma coisa contra a tua vida, talvez até implicando, colocando o carro na frente da tua garagem, o profissional lá no seu trabalho, criando adversidades contra a tua vida. Quantas vezes nós já vivemos isso, querido? Quantas vezes nós já vivemos coisas ruins no nosso coração e às vezes iramos, às vezes controlamos, porque nós somos controlados pelo domínio próprio. Isso é bênção, amém? Quando perdemos o controle, estamos no pecado, mas quando temos o domínio próprio, falando assim, não, sai mais barato varrer o lixo da frente da casa, sai mais barato fechar a porta e ficar dentro do nosso lar. Mas vivemos as adversidades, e você pode viver, querido, na sua vida, N coisas, situações semelhantes ou até piores. Você pode viver muitas coisas nesta terra, e como viver essa nova criação, entendendo, através da palavra, através da luz da palavra sobre a nossa vida, deixando Jesus brilhar no nosso coração, trazendo a reflexão de que eu sou uma criatura de Deus, Deus me criou, eu sou a sua imagem, e eu preciso reconhecer na minha vida quem é Cristo para mim, o que Ele forma na minha vida, qual é o meu caráter agora para buscar as coisas novas. Queridos, nós precisamos deixar o velho, e às vezes a educação que levamos na nossa vida, muitas vezes, foi equivocada. Talvez a nossa vida não estava no cumprimento certo, na possibilidade certa de viver as bênçãos do Senhor, mas precisamos mudar a nossa vida, transformar o nosso coração novamente, pegar coisas boas, porque nada te afasta do amor de Deus. Você crê nisso? Romanos 8, versículo 39, se você é uma nova criação, querido, está vivendo essa nova criatura na sua vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa do amor de Deus, nada separa a tua vida. Mas e o problema? Não vai me separar do amor de Deus. Mas e a alegria que eu estou vivendo? Essa ainda vai melhorar mais ainda. As bênçãos que vêm sobre a sua vida vai melhorar mais ainda, mas também nem aquilo que é abundante na sua vida vai piorar, mas também nem a escassez vai piorar na sua vida, porque Deus é contigo, porque Deus está ao teu lado, porque Ele sabe que quando nós abrimos os nossos lábios, a presença de Deus vem até nós, e nós podemos viver essa criação da parte de Deus, viver o amor de Deus. Queridos, Deus nos trouxe nessa terra para viver essa nova criatura, essa nova criação, de uma maneira sobrenatural. Ninguém chegou no RH de recém-nascidos, lá no departamento recém-nascidos, e pediu para Deus assim, eu quero nascer
na década de 1970. Alguém foi lá pedir? Alguém tem lembrança? Não. Deus escolheu para que você vivesse nessa geração. Na geração dos 70, talvez até menos, né? Mas vamos começar pelos 70 para não ficar tão ruim. 70, 80, 90, 2000. E assim nós estamos aqui hoje. Deus assim fez. Você já parou para pensar que não foi uma escolha tua? Foi uma escolha da parte de Deus para a sua vida? Aqueles homens, querido, que nós vemos quando é verdadeiramente ali tomado pela presença de Deus na Bíblia, nós vemos que eles viveram coisas extraordinárias, na sua época, no seu tempo. Eles viveram situações, mas todos eles viveram debaixo dessa graça que Deus aprove. Trouxe essas vidas para viver. Então você não está na tua família por acaso. Deus assim aprovou que você vivesse naquela família. E que talvez o teu ministério, querido, é cuidar da tua família. É cuidar da tua casa. É endireitar a tua casa, é endireitar a tua família, é orar pela tua família, é buscar a Deus pela tua família, é levar a Cristo para a tua família. Talvez é o teu ministério. Deus assim o concedeu. Deus também pode ter concedido a tua vida a levar o Evangelho para fora, a pregar a palavra, a conduzir as pessoas, a ensinar, a declarar a palavra de Deus. Deus também pode te fazer, e levou a você a fazer isso, a ser um profeta, a um evangelista, ou algo semelhante, porque Ele te fez uma nova criação. E nós, querido, precisamos identificar na nossa vida a realidade que vivemos. Qual é a nossa realidade hoje? Qual é a realidade de entrega que eu tenho? Qual é a realidade de busca que eu tenho? Porque Deus, querido, Ele te colocou nessa terra e às vezes você pula para um lado, pula para o outro, mas Ele nunca vai deixar o propósito. Ele vai te pegar aqui, pegar lá. Quantas pessoas, querido, infelizmente, com dor no coração, se desvia do Senhor, vai para o mundo, vive coisas ruins lá, mas a palavra de Deus está guardada na sua vida. Depois de um certo tempo ele fala assim, não tem jeito, estou estragado mesmo, estou danificado, eu tenho que voltar para Jesus de novo, lá é o meu caminho, porque o propósito de Deus não muda na nova criação. Ele tem um propósito para nós, Ele tem um propósito para a nossa vida. Quando o entendimento, querido, dos nossos olhos se abrem, a palavra de Deus vem de uma forma poderosa ao nosso coração e marca a nossa vida. Ela transforma a nossa vida, ela traz o equilíbrio de nós vivermos uma vida poderosa, porque Ele já deixou na criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Ele deixou essa ordem para nós, vai e multiplique, crie, esteja junto com todas as coisas, mas você que vai reinar. Olha o que a palavra diz, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você sabe, querido, que aqui Adão e Eva pisou na bola. Eles eram os cuidadores do jardim, mas Deus só deu uma restrição para eles. Qual era a restrição? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só pode comer todas as outras, todos os frutos das outras árvores, menos essa. Mas o que eles fizeram? Errou. A serpente, né, dá até para entender que essa serpente, ela nem rastejava, né? Não sei como que era a serpente, dá até para ter uma ideia, né? Mas a serpente também falava, né? Porque conversou com a mulher, então falava. Então, aquela serpente vai lá e engana ela, o próprio Satanás. Ó, Deus não permite que você coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão ser maior do que eles. E isso, querido, trouxe a ruína
para a vida do homem, para a nossa vida. E eles foram expulsos porque desobedeceram a Deus. Eles, ao comerem daquele fruto, eles perceberam que eles estavam nus. Então, a visão da vida natural apareceu. Eles viviam o sobrenatural do Senhor somente. O natural começa a aparecer agora. Eles vão lá, a palavra diz que eles pegam plantas, eles cozinham aquelas plantas e cobrem a sua nudez. Mas Deus visitava o jardim toda viração do dia. Deus estava ali. E chamou por Adão e Eva, e eles o que fizeram? Se esconderam, por causa do pecado. Mas Deus, mesmo assim, olhando para eles, falou para eles: a mulher agora vai crescer o número de dor sobre a vida dela, o homem agora vai viver do fruto do trabalho. E eles foram ali expulsos do jardim. O pecado entrou na vida do homem. Por isso que quando nós convertemos a nossa vida, querido, nós somos criaturas somente. Nós somos a criação de Deus. Mas para viver essa nova criação, eu preciso tomar uma decisão. Decisão no meu coração. Não é só falar para Deus: ó, eu entreguei a minha vida a Cristo, a minha vida pertence ao Senhor. Não, querido, Paulo diz que a boa obra, essa obra é a salvação na nossa vida, que começou em vós, Ele há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Nós temos uma jornada para correr, até o dia do Senhor na nossa vida, seja no fechar dos nossos olhos, ou seja no arrebatamento. Deus vai colocar na nossa vida, querido, debaixo dessa graça. Mas como enfrentar essa vida? Como conseguimos enfrentar a realidade de Deus na nossa vida, nessa terra? Como que nós podemos viver uma vida abençoada nessa terra, com tantas coisas ruins acontecendo? Sim ou não, queridos? É pragas, é situações, é enfermidade, é problema, é adversidade. Cada dia nós enfrentamos um problema, querido. Cada dia nós enfrentamos uma situação na nossa vida. E como viver uma vida diante da realidade do Senhor? Como viver essa vida dentro do nosso coração, alinhado com a presença de Deus, alinhado com a autoridade do Senhor? Sabe, amados, nós precisamos ter a capacidade de entendimento disso, ser entendido do que Deus tem para nós. Nós podemos ver sobre a vida de Daniel como profeta. Lá no livro de Daniel, se você puder abrir, capítulo 1, versículo de número 4, a palavra diz, querido, que Daniel, ele foi de uma forma severa, arrancado do seu país e levado para a Babilônia. Olha o que diz, esse capítulo inteiro, que Daniel, querido, chegou naquele lugar como um homem de Deus, como um homem separado do Senhor, ele e os outros 3 amigos, eles eram separados por Deus, e a palavra diz assim, que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Foram separados esses jovens. Daniel, querido, ele tinha algo especial na sua vida. O que Daniel tinha? Interpretação de sonhos. Ele era um homem nobre, da nobreza da sua terra. Sabe, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, quem é nobre? Muitas vezes, amados, nós precisamos entender essa nobreza dentro do nosso coração nos dias de hoje. Quem é nobre? O nobre é aquele que busca conhecimento. O nobre é aquele que busca entendimento dessa terra, seja em qualquer área. Ele tem que ser bem-sucedido nessa terra, ele tem que ir para uma escola, ele tem que aprender, ele tem que se colocar diante das situações, ele tem que ser um nobre que vivia diante de um reino, querido. Era um nobre que tinha ali cultura,
que sabia o que estava acontecendo. E às vezes, amados, nós levamos a nossa vida no Evangelho de uma forma simples, achando que Deus é soberano sobre a nossa vida e vamos viver nessa terra. Não, mas nós temos que continuar aprendendo, continuar buscando, continuar galgando coisas novas na nossa vida. Se nós queremos viver a nova criação, nós temos que buscar coisas novas, buscar coisas que nos alimentem, coisas que trazem uma nobreza para dentro do nosso coração, para que eu e você possa viver nessa terra de uma forma separada, de uma forma ali, querido, protegida, porque quando vier as coisas, você tem conhecimento para lidar com elas. Eu tenho conhecimento sobre determinada área, eu sei como lutar no mundo espiritual, eu sei como viver diante dessa situação. É como, querido, um motorista, às vezes ele vai lá e ele tira a carteira de motorista lá, ele é um habilitado a dirigir um veículo condutor ali, mas ele tira a carteira B, que é aquela carteira que você pode dirigir de 5 passageiros, né? Até 9 passageiros ele pode dirigir, ele é considerado na lei ali de trânsito um amador, ele pode ter a condução dele lá e dirigir, mas se ele resolve, por exemplo, pegar um ônibus que tem 45 passageiros dentro, e o policial parar ele e perguntar, você é habilitado? Ele é habilitado, ele tem uma carteira de motorista, sim ou não? Tem, ele é habilitado. Mas ele é habilitado a dirigir 45 pessoas dentro de um veículo? Não. Às vezes, queridos, no mundo espiritual, nós fazemos desta forma, nós somos de Cristo, a nova criatura já está na nossa vida, aí vem as lutas, vem as guerras, mas eu não me habilito diante dessas guerras, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não busco entendimento, eu levo a vida cristã, eu venho para a igreja, eu sou bem favorável diante das coisas, mas eu não sei que guerra que eu estou entrando, eu não sei aonde eu estou colocando a minha vida, e ali o inimigo, querido, ele pode destruir as nossas vidas, porque ele sabe que às vezes nós estamos vivendo uma nova criatura, uma nova criação, de um modo raso, de um modo simples, mas os níveis, querido, de demônio que muitas vezes entram nessa terra, são poderosos também, e nós precisamos entender isso, porque às vezes vem a luta na nossa casa, e nós não sabemos combater aquela luta da maneira correta, colocar Satanás debaixo dos nossos pés, aí você olha e fala assim, essa luta está sendo muito grande para mim, Deus não está adiantando nada, Deus não está colocando as mãos, mas às vezes, querido, nós que não estamos habilitados para fazer o que é certo, nós não buscamos o conhecimento, não buscamos a nobreza, não buscamos a palavra dentro do nosso coração, não colocamos a nossa vida ali em sacrifício em algumas áreas. Pergunta para aquele que muitas vezes tem que se dedicar à oração, ao estudo e buscar diante de Deus, quantas horas ele fica ali trabalhando, estudando, fazendo as coisas. Não é somente quando dá um tempinho ali, você pega e ora, quando você pega e lê a Bíblia, não. Muitas vezes você tem que ficar ali, até debruçado diante daquela situação. Assim também é quando você faz algo natural. Você vai lá no trabalho, dedica-se a 9 horas do teu serviço, dedica 4 horas da sua vida ali numa jornada escolar, para aprender algo, se forma, é um advogado, um engenheiro, é alguma pessoa que realmente é promissora ali em alguma profissão, ele se dedicou, ele parou o seu tempo para aprender algo, e isso é bom, não está errado, mas às vezes, querido, na nova criação nós deixamos de lado as coisas espirituais. Então Daniel sai e é levado para aquele lugar, mas ele tem algo natural na sua vida, o dom de interpretar sonhos. Olha que poderoso. Amém? Você sabia que todos nós temos algo dentro do nosso coração? E você reconhece qual o dom que Deus tem colocado na sua vida? Sabia que Deus sempre dá algo para nós? Sempre Deus coloca algo dentro do nosso coração. Deus já faz algo certo da maneira correta dentro de nós.
E nós, muitas vezes, precisamos identificar isso na nossa vida. O que você tem de dom? Às vezes a pessoa é agradável, ela consegue chegar num ambiente e ela fazer amizade com todo mundo. Ela tem a graça de Deus ali, ela tem aquele dom de conversa com um, aproxima. Ele já sabe até da história, já sabe da conversa, já sabe o que está acontecendo. Ele vai lá, ele tem algo natural. Sim ou não, queridos? Você conhece essas pessoas? Amém? Tem pessoas, querido, que têm um dom de relacionamento. Ele consegue se relacionar com as pessoas bem. Ele consegue entender. Às vezes nós achamos que os dons é aquele que traz o dom de cura, é aquele que traz o dom da profecia. Mas, querido, nós temos tantos dons, tantas obras poderosas na nossa vida, que precisamos entender dentro do nosso coração. E quando nós utilizamos esses pequenos dons e colocamos a favor daquilo que é espiritual sobre a nossa vida, Deus vai agregando coisas maiores sobre a nossa vida, porque nós buscamos algo novo, nós buscamos algo diante de Deus. Se nós temos o simples, o que é tão simples para nós, imagina, Deus fala assim, esse daí vai fazer um estrago na sociedade. Pensa a vida de Paulo, que dom que ele tinha, matador de crente. Olha que dom poderoso, querido. Você quer ser um desse daí? O que Paulo era? Matador de crente. Ele matava os crentes lá. Mas quando Jesus trombou com Paulo, o que ele virou? O maior apóstolo de todos os outros. Olha que poderoso, querido. Uma vida transformada pelo poder de Deus. O que ele falou para os apóstolos, eu nem fui ver, ele diz lá, querido, nas cartas, nas igrejas que ele passa, eu nem quis ir em Jerusalém conversar com Pedrinho, nem com Tiaguinho. Deus me chamou para pregar para os gentios. O Senhor Jesus me deu uma resposta. Ele me trouxe uma palavra. Ele não foi conversar, ele não foi pedir nada para ninguém. Deus havia aprovado algo ao seu coração. E ele fez o que é certo, queridos. Ele fez. Ele deixou a velha criação que ele tinha para viver uma nova criação em Cristo Jesus. Olha como isso é poderoso. Mas Daniel, ele entra dentro daquela situação ali como um exilado. E ele, querido, tem um edito agora. Porque o rei da Babilônia tem um sonho. Imagina que loucura, querido. Ele pega ali os seus mágicos, encantadores ali, e fala assim, ó, eu tive um sonho. E aí os magos começam a falar assim, sim, meu rei, fala o sonho que o senhor teve que a gente interpreta. Ele falou, não, vocês só me enganam. Vocês vão ter que revelar o sonho que eu tive. Olha que maluco. E falou, e se vocês não revelar o sonho que eu tive, eu mato todo mundo. E vem o decreto, e o rei naquela época, maldoso, ia matar todo mundo. E aí chega ao conhecimento de Daniel. E o que Daniel era? O que ele tinha na sua vida? Interpretação de sonhos. Agora, revelação do sonho que a pessoa teve, eu não sei se ele tinha, mas ele teve que buscar diante de Deus. Então, Daniel fica sabendo desse edito, Daniel fica sabendo dessa situação, e aí, queridos, ele tem algo natural, que é o dom, mas o segundo ponto, ele tem coragem agora para enfrentar a situação, porque senão ele também seria morto. Olha que crueldade, mas um homem que vive, querido, debaixo da graça de Deus, da autoridade do Senhor, sempre tem uma palavra de Deus, amém? Ele sempre tem algo. Capítulo 2 de Daniel, versículo 16, você olha pela coragem de Daniel, porque ele vai lá e fala assim, ó, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Não só a interpretação, mas também o sonho. Pode dar, rei, um tempo para mim, e eu vou lá. E Daniel, querido, chega diante dos seus amigos, Ananias, e vai lá e fala com ele, Sadraque, fala com Abidnego lá, fala, meu filho, o negócio é o seguinte, nós estamos perdidos. Se nós não revelarmos o sonho, nós seremos mortos.
Sabe, amados, o que leva a isso para nós, na nova criação, é que muitas pessoas acham que não pode confiar em amigos. Que nessa terra nós não podemos confiar, mas você talvez não está confiando na pessoa correta, na pessoa que é uma nova criação. Você está confiando em amigos que só é uma criatura só, pessoas que não têm Jesus, pessoas que não têm a palavra de Deus no seu coração, e você vai lá e conta as coisas sem saber, revela algo que é tão importante ao teu coração, e depois vem, queridos, a situação daquela situação contra a tua própria vida. Mas quando você revela para as pessoas corretas, então Daniel foi lá e revelou para os seus amigos, nós vamos ter um tempo de oração e nós vamos buscar a presença de Deus e Ele vai nos revelar. Deus revela ou não revela? Amém, igreja? Amém. Deus revela. Deus revela sobre a nossa vida. Quando eu tenho uma vida em Cristo Jesus, Deus revela. Deus transforma a nossa vida. Então, a coragem, querido, assemelha também sobre a vida de Josué. Josué, queridos, era um combatente, era um líder de guerra ali na sua geração, mas aconteceu algo com a vida de Moisés, ele morre. Josué capítulo 1 diz que o povo de Israel lamentava a morte de Moisés, e também Josué. E Josué recebe uma palavra da parte de Deus. Sabe por quê, queridos, ele recebe uma palavra da parte de Deus? Porque além de combatente, de ser um guerreiro, ele também era um adorador. Quando Moisés descia da tenda, quando ele estava lá no monte, recebendo as revelações, quando ele voltava e ficava na sua tenda, Josué era um que ficava ao lado de fora da tenda, ouvindo o que Moisés estava falando ainda. Olha que poderoso. Ele tinha tempo, ele determinava tempo sobre a sua vida, uma intimidade, uma transformação de Deus na sua vida. Então, quando Moisés, agora morto, Deus fala assim, Josué, para de lamentar a morte de Moisés, Moisés está morto, levanta e seja corajoso e valente, ser forte e corajoso. Olha que palavra, queridos, Deus dá para a vida de Moisés. Mas ele já não era um combatente corajoso, ele ia para frente da batalha. Mas agora Deus estava falando na vida espiritual de Josué. Não era na vida natural. Era na vida agora de conduzir o povo. E, queridos, pensa num povo que ele olhava e falava assim, esse povo deu tanto trabalho para Moisés. Quem vai querer conduzir esse povo? Quem vai querer conduzir essa nação até a terra prometida se eles só fizeram um erro? Se eles só fizeram coisas ruins? Mas Josué recebe essa palavra no seu coração, conduz. E você vê lá no capítulo 24, uma palavra que a gente sempre fala. Ele toma a decisão na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa os outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso, querido, denota coragem. Coragem em viver a obra de Deus na sua vida, coragem de pegar a palavra de Deus ao seu favor, coragem de orar diante da situação, do problema. A dificuldade vem, mas eu vou passar por cima dela, porque maior é o meu Deus que está comigo do que as obras malignas de Satanás nessa terra. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, eu viverei as promessas de Deus na minha vida nessa terra. Eu viverei. Por quê? Porque eu tenho que ter coragem, querido. Eu tenho que abrir o meu coração para viver a coragem que Deus coloca na minha vida. E outra forma que Deus traz sobre a vida de Daniel é que, quando ele ora, Deus revela o sonho. Depois, se você tiver oportunidade, olhe para o capítulo 2 de Daniel e você vai ver como Daniel surgiu diante dessa situação. Um exilado, um homem que viveu distante. Sabe, queridos, às vezes a gente olha e fala assim, não, a vida me maltratou. Eu vivi sem meu pai, eu vivi sem a minha mãe, eu vivi sem pessoas que me amassem, eu vivi sem nada. Agora você imagina uma pessoa que viveu exilado, foi para outro país, sem ninguém, vivendo no meio, querido, de pessoas ruins.
diante de pessoas más, mas a nobreza dele, o entendimento que ele tinha da palavra, livrava a sua vida, livrava a vida da morte, livrava a vida das situações. E olha, querido, que se você vê a vida de Daniel, não foi fácil na Babilônia, até ele se tornar um dos presidentes ali, governar a Babilônia. Mas não foi fácil, porque a sua vida, querido, ela tinha base, ela vivia uma realidade de Deus na sua vida. Então, quando vem a revelação de Deus ao nosso coração, eu preciso entender, que nova criatura eu estou sendo diante do Senhor? Quem eu sou diante de Deus? A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Que promessa eu estou vivendo na minha vida? Quando eu olho para a dificuldade, para o problema, que promessa que eu estou vivendo na minha vida? Que forma que eu estou vivendo no meu coração? Aonde eu estou deixando Deus agir na minha vida? Sendo tomado, sendo transformado, sendo edificado pela palavra de Deus. Eu preciso ter uma revelação disso, querido. Não dá somente para ouvir. Ser ouvinte, querido. A palavra do Senhor diz assim: a fé sem obras é morta. Mas ao contrário também não adianta nada. Só ter obra e não ter fé. E a única coisa que agrada a Deus, o que é? Ter fé. Ah, eu quero agradar a Deus. Querido, você não agrada a Deus com beijinho, love. Você não agrada a Deus. A palavra diz que a única forma que nós encontramos de agradar a Deus é ter fé, porque Ele sabe que quando nós temos fé, nós temos todo o conjunto de uma vida diante do Senhor. A fé gera nós lermos a Bíblia, a fé leva nós à oração, a fé traz a nossa vida em santidade. A fé, querido, essa palavrinha é o completo da nossa vida, ela transforma a nossa vida, por isso que é a única forma de nós agradarmos a Deus. Eu posso ter a palavra na minha língua, eu posso ter a oração o tempo todo, mas se eu não tenho fé, do que adianta? Se eu não tenho fé naquilo que eu faço, do que adianta? Às vezes a pessoa fica diante, querido, do concerto, diante da palavra, mas Daniel, ele tinha um completo da sua vida. Ele parava para orar por Jerusalém. Amém? Ele tinha fé no seu coração. Ele tinha algo na sua vida ainda que ele colocava em prática, mesmo sendo exilado. E com isso houve a sentença. Onde Daniel foi parar? Na cova dos leões. Por quê? Porque ele tinha a revelação da parte de Deus. Deus é que vai me guardar. Não importa. Ah, vai ter que me lançar. Não. Você não vê na palavra de Deus Daniel se esperneando para ir para a cova dos leões. Ah, eu vou morrer. Não, eu acredito que Daniel foi andando. Normal. Soldados veio até ele. Não precisa nem colocar algema em mim. Deixa que eu vou. E foi lá e foi jogado na cova dos leões. Mas Deus estava com a vida de Daniel, porque ele tinha a revelação da parte de Deus sobre a sua vida. Imagina, querido, quando nós vivemos a nova criação em Cristo Jesus com uma vida revelada, com uma vida transformada por Deus. Você olha para aquela situação, você sabe que é uma mentira, você sabe que é uma perseguição, e você fala assim: eu vou orar. Aí, querido, aí acabou, a revelação vem. Porque Deus revela, sim ou não? Quando há santidade, quando há fé dentro do nosso coração, Deus revela. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. Deus vai lá e transforma, Deus vai lá e faz a obra, Deus vai lá e livra a nossa vida. Então Daniel tinha essa revelação: eu vou orar e Deus vai me revelar. Eu creio. Então, querido, quando a gente está diante da adversidade, que você fala assim: eu vou orar, e querido, aí pronto. Aí o diabo já está tremendo, ele já está meio endemoniado, fica mais ainda. Aí ele já quer gritar, pular do precipício, ele quer fazer qualquer coisa. Porque quando nós colocamos a vida de Deus dentro de nós, e ativamos ela, por isso que a palavra de Deus tem que ser bem ativa dentro do nosso coração.
Nós precisamos ativar essa palavra, ativar diante de Deus, e a obra do Senhor será feita nessa terra. Então você tem uma dificuldade, você não sabe o que está acontecendo, fala: Deus, me traz uma revelação a respeito disso. Transforma a minha vida. Eu vou entrar em oração e eu creio, Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. É a parte mais poderosa. Quando nós verdadeiramente aplicamos essa palavra no nosso coração. Então, querido, Daniel não viveu escondido. Você não pode viver escondido. Você é um cristão. E a marca de Cristo tem que estar na tua vida. Amém? As pessoas precisam saber que você é um cristão. Você não pode viver escondido. Outra coisa, querido, é que Deus sempre vai dar uma visão para nós. Deus nos mostra, Deus revela, Deus transforma a nossa vida. E olha a visão que Ele deu no capítulo 2, no versículo 19, para Daniel. Ele fala assim, ó: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E disse a Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E aí, querido, para encerrar, João capítulo 12, versículo 36, Jesus veio para nós como a luz que brilha. Ele veio brilhar no nosso coração. João 12 fala da seguinte forma, ó: enquanto tendes a luz, crede na luz. Quem era a luz? Jesus. Jesus era a luz que brilhava. Enquanto tem a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Olha como é poderoso. E Jesus disse: estas coisas, e retirando, ocultou-se deles. Queridos, Jesus é a luz que brilha nos dias de hoje na nossa vida. Nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração. Nós temos que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Diante da dificuldade, diante dos problemas, eu tenho que aceitar a Cristo diante das decisões. Quando eu aceito a Cristo? Quando eu, querido, me arrependo das obras mortas. Quando eu aceito a Cristo, porque a gente pensa, querido, que aceitar a Cristo é só o dia que nós levantamos a nossa mão. Mas é o dia que vem a calúnia, que você fala assim: maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Se essas pessoas são injustas contra a minha vida, a justiça de Deus virá ao meu favor. Daniel não foi contra, em nenhum momento da sua vida. Daniel viveu a justiça de Deus, porque ele aceitava a vida de Deus no seu coração. E quando nós aceitamos, nós renunciamos à nossa própria vida, renunciamos às trevas e deixamos a luz de Jesus brilhar dentro de nós. Eu aceito essa situação, mas eu vou continuar orando e crendo. Deus estará comigo. Quem crê nisso? Deus vai te livrar do mal, vai te livrar da perseguição, vai te livrar das obras das trevas, porque Jesus é que vai brilhar verdadeiramente na sua vida. Não mais o homem, não mais o velho homem, mas quem vai brilhar é Jesus Cristo, Salvador, é aquele que livra a nossa vida de todo mal e de todo pecado. Aleluia! Ele será conosco, Ele será por nós. E a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra as nossas vidas? E ele diz: ninguém pode contra os eleitos do Senhor. Sabe o que Pedro fala, querido? Você é propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Sabe o que é exclusiva? Que você é separado. Você é propriedade de Deus. Você é uma nova criação, querido, protegida pelo poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Então fique de pé, querido. Feche os teus olhos. Nesse momento, querido, olhe para a tua vida nessa noite.